neste mundo. 1 Coríntios 15, o que diz? Verso 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a quem? A Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. E também tem o versículo 50, e agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por que ele está falando isso? Porque no reino de Deus, ali, na perspectiva deles, mesmo sendo na terra, o corpo era um corpo glorificado, era um corpo espiritual. O corpo espiritual, pessoal, não é corpo invisível, tá? É um corpo superior ao corruptível. Correto? Gálatas, capítulo 5, também fala, ó, verso 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, aqui Paulo está falando de algo futuro. Tá? Eles estavam reinando, sim, existia o reino da perspectiva espiritual, sempre existiu. Deus sempre foi o rei espiritual do povo. Só que eles sabiam que iam acontecer também um reino físico, tá? Um mundo restaurado. Efésios capítulo 5, verso 5, o que diz? Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você vê como faz a acepção de Cristo e de Deus. Né? Tiago capítulo 2, verso 5 diz o quê? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ou seja, herdeiros, coisa que eles ainda iam herdar. Como vimos, existe distinção do reino imediato dele, onde eles já desfrutavam, e o reino que ainda viria. A vinda de Jesus seria invisível? Vamos ver aqui. O que diz Hebreus capítulo 12, verso 14? Segue a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor. Eles tinham a perspectiva de ver alguém, correto? A gente vai ter um texto aí de Atos 3, né? Tem que ver abaixo agora o que tem aí pra gente. Atos 3, verso 19, né? Diz o quê? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Presença, verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Olha o verso 21, que interessante. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ó, além do termo presença, pessoal, temos também o termo restauração. E ele fala que o céu continha Jesus até essa restauração. Aí como é que alguém que defende o preterismo do ano 70 fala que Jesus veio? Se o próprio texto está falando que é visível e o que os céus estavam contendo Jesus. Aonde que Jesus apareceu historicamente no ano 70? Que tinha que ser visível. Olha o texto de Apocalipse aqui, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Será que é invisível? Até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse o verá a gente esquece, né? Se ele veio em 70, como alguns falam, então esquece. Será que veriam apenas o juízo, como afirmam alguns? Quem é o sujeito da frase? Ó, o que diz aqui João 19, verso 37? E outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Verão aquele. Quem é aquele? Verão aquele que foi transpassado, né? Quem foi transpassado? Aí fica a pergunta para vocês, que defendem o preterismo do ano 70. Apocalipse, capítulo 22, verso 3, diz o quê? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro,
e os seus servos o servirão. Olha o verso 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ou seja, ele ia ser visível. E você vê que sempre está fazendo a acepção de Deus e do Cordeiro, né? Nem o Novo Testamento ensina a Trindade. Mas vamos lá. Mateus 26, verso 64, o que que diz? Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve, olha só, em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ele fala que eles iam ver ele, porém tem o que? O termo em breve, ou seja, a perspectiva era para o primeiro século, não tem como jogar para o futuro, pessoal. Vocês me desculpem. Ó, Mateus 28, verso 6 diz o quê? Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Verso 7. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Aqui é o anjo falando com eles, tá? Que eles estavam procurando Jesus ali. Aqui vemos que falaram com as mulheres que ele não estava mais no túmulo e que o veriam em outro lugar para avisar os discípulos. Aí eu pergunto, eles não viram o Jesus ali fisicamente? Tá certo que foi antes dele subir aos céus. Mas é o mesmo termo que eles falaram que ele ia ver, também é o mesmo termo empregado que eles iam ver na vinda de Jesus, tá? 1 João capítulo 3, o que vai dizer nesse texto? Verso 2 diz o quê? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, mais uma vez, é visível, pessoal. Como que vocês vão negar? Ah, é porque tem muita gente que sabe da perspectiva dos escritores e fala, ah, ela para ele ter vindo no primeiro século, então ele veio de forma invisível. Poxa, gente, estão de brincadeira, né? Os textos falam que ele ia ser visível, sim. O próprio Jesus fala isso. Agora, tem muito negacionista que fala que os anjos ali são apenas mensageiros, são seres humanos comuns. Será que isso é verdade? Eu já vi muito teólogo falando isso. Qual era a perspectiva de anjos ali para eles? Vamos lá. Eram invisíveis os anjos? Existem negacionistas que falam que anjos aqui são apenas mensageiros. Isso é verdade dependendo do contexto, mas já mostramos o que eles acreditavam na época. E vamos mostrar também no Novo Testamento textos onde anjos não são apenas humanos. Ó, Mateus 28, verso 2 diz o quê? E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, aqui não é um ser humano, correto? Descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Verso 3. E o seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Verso 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Lucas capítulo 1, verso 19, diz o quê? E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Pode ir para outra página.